Meus amigos, bem-vindos ao canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Nesta edição, vamos dar continuidade à apresentação da série Legendas do Futebol Brasileiro. Dessa vez, focalizando o grande craque que foi Dirceu Lopes, do Cruzeiro. Mas antes, solicito a ajuda de vocês para o canal com a sua inscrição, através daquele botãozinho que está ali no canto. Ok? Vamos então ao vídeo. Dirceu Lopes é mineiro de Pedro Leopoldo, cidade localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. Nasceu no dia 25 de julho de 1946. Começou jogando futebol em 1962, aos 16 anos de idade, no clube da sua cidade, o Pedro Leopoldo Futebol Clube. E no ano seguinte, 1963, ele vai jogar no Cruzeiro de Belo Horizonte, na equipe de juvenis, e já conquistando o seu primeiro título no ano seguinte, em 64, como campeão mineiro de juvenis. No Cruzeiro, Dirceu Lopes se tornaria um daqueles jogadores com rara habilidade com a bola nos pés. Além dessa habilidade, tinha também como característica a velocidade da arrancada pelo meio ali, pelo meio de campo, com a bola dominada, né, até a área adversária, vencendo os seus marcadores com dribles desconcertantes. Tais lances desarrumavam as defesas adversárias e abriam espaço, né, para os companheiros de ataque, ou então para ele mesmo, né, pois chutava muito bem e bem colocado, com força, precisão, e ele era o motorzinho daquele ataque do Cruzeiro. Né? Em 1965, ele já integrava aquela grande equipe principal do Cruzeiro, um time recheado de craques como Tostão, Natal, Evaldo, Raul, Wilson Piazza, enfim, e outros que vieram posteriormente. No dia 5 de setembro de 1965, houve um jogo entre a Seleção Mineira e o River Plate da Argentina, o jogo de inauguração do estádio, e Dirceu Lopes deu o passe para o primeiro gol do estádio, que foi marcado pelo atacante Buglé. Ele tinha, na época, 19 anos de idade. Dirceu Lopes jogou pelo Cruzeiro durante 14 anos, de 1963 a 1977. Pela sua forma de atuar, recebeu o carinhoso apelido de Príncipe. Conquistou vários títulos com a equipe celeste, com destaque para a Taça Brasil de 1966. Na Taça Libertadores da América de 76, Dirceu, já no final da sua carreira no Cruzeiro, estava inscrito, mas não participou de nenhum jogo. Foram ainda 9 títulos do Campeonato Mineiro. A primeira grande equipe do Cruzeiro, dos meados dos anos 60, que conquistou o título brasileiro de 66, era essa que aí está, cuja formação tática era a seguinte: Raul, Pedro Paulo, William, Procópio e Neco, Wilson Piazza e Dirceu Lopes, Natal, Tostão, Evaldo e Hilton Oliveira. Na Taça Brasil de 1966 foram 2 jogos finais contra a poderosíssima equipe do Santos, na época um dos melhores times do mundo. Liderado por Pelé, o Santos havia conquistado 5 títulos brasileiros consecutivos, 1961, 62, 63, 64 e 65, além de ter sido campeão dos mundiais de 62 e 63. O primeiro jogo das finais foi uma partida épica. Aconteceu no dia 30 de novembro de 1966, perante um público pagante no Mineirão de 117.325 torcedores e um público presente que poderia chegar a 150 mil. O Cruzeiro, comandado por Ayrton Moreira, irmão de Zezé Moreira e Amoré Moreira, aplicou uma impiedosa goleada no Santos de 6-2. Dirceu Lopes fez 3 gols, Natal, Tostão fizeram 1 e Zé Carlos fez 1 contra. O Cruzeiro jogou com Raul, Pedro Paulo, William, Procópio e Neco, Wilson Piazza e Dirceu Lopes, Natal, Tostão, Evaldo e Hilton Oliveira. O Santos alinhou Gilmar, Carlos Alberto Torres, Mauro, Oberdan e Zé Carlos, Zito e Lima, Dorval, Toninho Guerreiro, Pelé e Pepe. O técnico era Lula. A segunda partida foi realizada no Pacaembu, no dia 7 de dezembro de 1966, perante um público pagante de 38.946 torcedores.
estimando-se que estivessem presentes cerca de 45 mil torcedores. Essa foi outra memorável vitória do Cruzeiro pelas circunstâncias que cercaram o jogo. A virada histórica do Cruzeiro sobre o Santos foi uma noite chuvosa e campo enlameado com poças d'água por todos os lados. O primeiro tempo termina com um placar de 2-0 para o Santos, com gols de Pelé e Toninho. Esperando uma goleada do Santos, dirigentes da Federação Paulista estiveram no vestiário do Cruzeiro para combinar a marcação do terceiro jogo. Os dirigentes mineiros, confiantes, repeliram a proposta e preferiram esperar o término do jogo. Começa o segundo tempo e foi com muita luta e raça que o Cruzeiro partiu para cima do Santos. Aos 12 minutos veio um golpe para a equipe celeste quando um pênalti foi marcado pelo Armando Marques a seu favor. Tostão cobra e o goleiro Cláudio conseguiu defender. Mesmo assim, o Cruzeiro não se deu por vencido e continuou a pressionar o adversário. O início da virada aconteceu aos 18 minutos com o próprio Tostão que bateu uma falta de curva, reduzindo o placar para 2-1. Aos 28 minutos veio o empate pelos pés de Piazza. E para sacramentar o triunfo, ao apagar das luzes, aos 44 minutos, Natal pegou uma bola mandou uma bola para o fundo do gol após uma grande jogada de Tostão. Em uma jornada memorável, o Cruzeiro conquistaria o título brasileiro de 66 em pleno Pacaembu, derrotando o poderoso Santos Futebol Clube. O Cruzeiro atuou com a mesma equipe que jogaram o primeiro jogo: Raul, Pedro Paulo, William, Procopio e Neco, Wilson, Piazza e Dirceu Lopes, Natal, Evaldo, Tostão e Hilton Oliveira. O Santos fez algumas modificações na equipe e entrou com Cláudio, Zé Carlos, Oberdan, Haroldo e Lima, Zito e Mengalvio, Amauri, depois Dorval, Toninho, Pelé e Edu. Em 1977 chegava ao fim a gloriosa carreira de Dirceu Lopes no Cruzeiro. E aos 31 anos de idade, ele se transferiu para uma curta temporada no Fluminense do Rio de Janeiro, jogando lá até o ano seguinte. Seu próximo clube foi o Uberlândia Esporte Clube, onde jogou também uma curta temporada, de 1979 a 1980. E o seu último clube foi o Democrata de Governador Valadares, onde também jogou uma curta temporada até 82, quando encerrou a sua carreira como jogador. Sua bela carreira no futebol valeu-lhe prêmios de bola de prata da revista Placar nos anos de 1970, 71 e 73, como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de Futebol. A bola de ouro foi instituída em 1973, na quarta edição do Prêmio Bola de Prata, e Dirceu Lopes também foi com ela agraciada em 2013 de forma retroativa. Após a despedida dos gramados, Dirceu Lopes ainda exerceu atividades ligadas ao esporte, dirigiu equipes de base do Cruzeiro, foi secretário municipal de esportes da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, além de manter uma coluna esportiva publicada semanalmente em um jornal da região metropolitana de Belo Horizonte. Dirceu Lopes foi alvo de várias homenagens e também tema de um livro sobre sua trajetória, intitulado O Príncipe, a Real História de Dirceu Lopes, escrito pelo jornalista Pedro Blanc. Para elaborar o livro, o jornalista ouviu torcedores, dirigentes, jornalistas, jogadores, companheiros e adversários e escreveu o livro para as gerações mais antigas reviverem os passos do gênio e as mais novas terem conhecimento que a camisa 10 celeste vestiu um dos maiores jogadores do mundo em todos os tempos. Quando João Saldanha assumiu o cargo de treinador da seleção brasileira, que iria disputar a Copa de 70 no México, ele inovou ao dizer, antes de mais nada, qual seria o seu time titular. Eles foram chamados as feras do Saldanha na época. Dirceu Lopes estava entre esses titulares. Saldanha tinha uma profunda admiração pelo futebol que Dirceu praticava. E ele foi convocado, participou das eliminatórias e Saldanha o tinha como um dos jogadores mais importantes do elenco. Portanto, figura certa na seleção que iria para o México disputar a Copa. Mas foi justamente na seleção brasileira onde Dirceu Lopes sofreu a maior decepção de sua carreira. Com a saída de Saldanha por questões políticas pelo o seu sucessor, o Zagallo,
ele acabou por deixar Dirceu Lopes fora da convocação final, sob a alegação de já haver muitos jogadores para a posição. Para Dirceu, foi a maior decepção que sofreu no futebol, embora ele garanta que o fato não tenha trazido problemas emocionais no restante da sua carreira e nem na sua vida pessoal. Pela seleção brasileira, Dirceu Lopes participou da conquista da Copa Rio Branco, de 1967, contra a seleção do Uruguai, e dos jogos eliminatórios para a Copa de 70 no México. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Aqueles que ainda não se inscreveram, ainda há tempo. Aí está o botãozinho aí do lado, façam sua inscrição para sua ajuda ao canal. E continuem prestigiando o canal, assistindo seus vídeos através desses dois links que estão aparecendo ou vão aparecer aí acima, ok? E não se esqueçam também de visitar o conteúdo do canal, para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está logo aí abaixo na descrição do vídeo, ok? E não se esqueçam também daquele like, ok? Grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.